Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Quem está em sua vida hoje que você está tentando mudar? É um resmunguinho aqui e ali. Seu marido, sua esposa? Qual dos seus filhos? Sua mãe, seu pai, seu vizinho? Não podemos mudar as pessoas. Podemos orar por elas, mas só Deus pode fazer um trabalho interno. E Dave, ele sempre gosta de lembrar as pessoas, quando você começa a orar por alguém, realmente orar sinceramente por alguém, primeiro, nunca peça a Deus para mudar a outra pessoa sem primeiro pedir-lhe para mudar você. Porque você não pode começar sua oração em espírito de orgulho. Deus, mude-os, 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 mude-os. Me lembro de quando eu estava orando para que Dave mudasse, sabe? E eu vivi orando isso, e eu era barulhenta. Deus, você tem que mudar o Dave. Eu não aguento isso por mais tempo. Deus, você tem que mudar o Dave. E Deus disse, o Dave não é o problema. Eu pensei, quem é então? Só tem eu e ele. Eu vou te dizer uma coisa, Deus abriu os meus olhos e me mostrou como era viver comigo. E eu chorei por 3 dias. Então, alguns de vocês aqui que estão jogando a culpa nos outros, você pode escolher tirar 1 hora ou 2 e olhar para si mesmo. Talvez, só talvez. Ou talvez não. É fácil culpar todo mundo por nossos problemas, sabe? Tudo é sua culpa, sua culpa, sua culpa. Bem sabe, eu não agiria assim se você não agisse assim, assado. Mas cada um de nós é responsável por nosso próprio comportamento, não importa como o outro haja. Amém? Deixe-me dizer mais isso também. Pare de colocar nos outros a responsabilidade pela sua alegria. Vamos. Você não está me fazendo feliz. Simplicidade de mente, eu amo isso. Não para pensar menos de si mesmo, mas para pensar menos em si mesmo. Vou dizer isso de novo. Simplicidade é humildade de mente. Em outras palavras, você não pensa mais de si mesmo do que deveria. Não se acha melhor do que as outras pessoas. Na verdade, você realmente não tem a si mesmo em foco o tempo inteiro, sabe? Porque está ocupado pensando sobre o que pode fazer por outra pessoa. Agora, se você quer ficar tão feliz que mal consegue aguentar-se, apenas peça a Deus para trabalhar em você, para que você possa vencer o egoísmo. E não vai ser fácil, vai ser um projeto para a vida toda, mas nenhum de nós pode ser egoísta e feliz ao mesmo tempo. Veja, eu pensava, você é o problema, você é o problema, você é o problema. Eu até pensava que às vezes Deus era o problema. E o diabo era certamente o problema. Nós gostamos de jogar a culpa nele. Mas eu era o problema. Não significava que todos estavam fazendo tudo certo, mas o diabo ama quando consegue nos fazer olhar para todo mundo e ver o que há de errado com eles. Porque então não prestamos atenção ao que Deus está tentando fazer ou falar conosco. E assim então nada muda. Então, isso não é pensar menos em si mesmo, mas é pensar menos de si mesmo. Meu Deus, nós nunca nos cansamos do nosso eu.
Se eu sou tudo o que eu tenho na minha vida, que vida lamentável é esta? Jesus, ele se humilhou. Sabia que quando ele lavou os pés dos seus discípulos, não havia mais trabalho que fosse mais humilde do que esse? O menor dos servos da casa era o que fazia esse tipo de trabalho, sabe? E assim em João 13, quando vimos a linda história de como ele tirou suas vestes e vestiu as vestes de um servo e pegou uma bacia com água, uma toalha e se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. Quando você chega até o verso 17, onde ele diz: agora, sabendo destas coisas, bem-aventurados são vocês se vocês as fizerem. E não significa necessariamente que temos que pegar uma bacia e lavar os pés de todo mundo. Ele está falando de ter uma atitude de um servo. A atitude de o que eu posso fazer por você, como eu posso ajudar você. O que teria acontecido? Quantos aqui são casados? Ok. O que teria acontecido se, quando você se casou, o seu objetivo fosse apenas ver o quão feliz poderia fazer a outra pessoa? Vá em frente e o quanto quiser. Mas veja, esperamos que os outros nos façam felizes, sabe? Não é isso? Nós esperamos. Você não me fez feliz. E assim, então, este era o primeiro pensamento que eu tinha. Bem, se eu não cuidar de mim, então quem vai cuidar? Bem, Deus. Pelo menos é o que ele diz. Mas para experimentar isso, você tem que esperar um pouco. E nada mudará por um tempo e o diabo lhe dirá que nada está funcionando. Que é melhor você ir e cuidar de si sozinho, e é melhor dizer a eles que não vão tratá-lo assim. Se você acha que vai pisar em cima de mim, tira o seu cavalinho da chuva. Porque, sabe, eu sou importante demais para você me tratar assim. Eu tenho alguns parentes aqui, gente. Ei, eu posso pregar isso porque eu vivi e ainda vivo isso. Eu passei por todas estas coisas. E, cara, quando você cresce como eu cresci, e você já passou por isso de se eu não cuidar de mim mesma, ninguém mais vai cuidar. Eu não confiava em ninguém, especialmente nos homens. E então você se casa, e em seguida você leva a Bíblia a sério e você se depara com estas escrituras que dizem que a esposa, ela deve se adaptar ao seu marido. Oh, eu ainda posso sentir a dor que eu senti. Na primeira vez que eu li isso, eu não sabia nem falar, adaptar, muito menos fazer. Eu queria que todos se adaptassem a mim. Entendem? É tão doloroso abrir mão e confiar em Deus para cuidar de você. E é isso que eu estou te pedindo que você faça hoje. Pare de discutir, brigar e ficar bravo com as pessoas, ter raiva das pessoas. E confie em Deus para cuidar de você. Quando você sentir que alguém te maltrata, acredite no que a Bíblia diz, que eu sou o seu vingador. A Bíblia diz que Deus nos pagará de volta pelos erros que as pessoas cometem conosco. Mas Ele não só lhe devolve o que foi levado, Ele te devolve em dobro. O dobro. Chamo isso de o dobro pelo seu problema.